Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ontem mesmo o governador se reuniu com autoridades ligadas ao setor logístico com o objetivo de discutir alguns avanços para a infraestrutura ali do estado de Santa Catarina. E a gente vai conversar sobre vários assuntos, mas em primeiro lugar, governador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no Morning Show. Obrigado, a gente já bateu vários outros papos, outras conversas. É um prazer voltar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu sei que você foi pego de surpresa, governador, mas eu gostaria muito que o senhor falasse sobre essa questão de Blumenau que acaba de acontecer. Estamos totalmente chocados, né? E toda a nossa solidariedade ao povo de Santa Catarina, ao governador Jorginho Melo e, naturalmente, o Estado do Rio Grande do Sul se coloca à disposição para tudo que puder ser feito de apoio no que se fizer necessário. O mais importante, né? Eu já estava até acionando a minha equipe da Secretaria de Educação do Estado, porque, infelizmente, a gente já tem mais outros casos que aconteceram recentemente no país e que nos alertam para a necessidade de reforçar orientações de segurança para as nossas escolas. Claro que ninguém está livre de um maluco que possa fazer uma ação como essa, mas naturalmente a gente vai precisar começar a trabalhar na perspectiva de criar condições de proteção e de orientação para situações semelhantes que venham a acontecer. Claro. Infelizmente a loucura, né, que muitas pessoas acabam cometendo coisas como é que vocês do poder público estão enxergando esse fenômeno que acontece, né? Porque nós, na semana passada... Foi na semana passada que foi aqui na Vila Sônia, em São Paulo. O esfaqueamento de uma professora aqui na cidade de São Paulo, na zona oeste da cidade, causou uma comoção muito forte, enfim. E a gente percebe nitidamente que isso é um tema novo que surge. A gente via muito fora, né? Via muito fora e está sendo transferido agora. Como é que vocês estão lidando com isso? O poder público, ele tem capacidade de fazer o quê? Porque eu vejo muita gente achando que isso é apenas um problema de segurança pública. Não, como é que você vê isso? É muito mais ligado à saúde mental do que efetivamente a questão de segurança pública em princípio, né? Porque não se trata aqui de um crime motivado por questões de organizações criminosas. Claro, é uma pessoa desequilibrada, com algum tipo de problema de saúde mental, provavelmente, eu imagino, não sei, não estou falando sobre esse caso de Blumenau, e que por algum problema de depressão, a gente sabe que a pandemia agravou essas situações, né? Então isso exige um olhar ainda mais atento. Como eu estou dizendo, é novo para todos nós, vamos ter que identificar tudo aquilo que possa ser feito junto a equipes de escolas, de equipes diretivas, para que a gente possa reforçar procedimentos de segurança. Sabe que uma vez me causou especial impacto, Paulo, quando eu fui aos Estados Unidos e visitando uma escola lá na Flórida, identifiquei nas salas de aula tinha sempre uma parte pintada num canto, né? E eu perguntei o que era aquilo e aí me disseram, não, isso aqui é a zona de segurança dentro da sala de aula, que foge da visão da porta para poder esconder as crianças no caso de um tiroteio, no caso de algum atirador. Imagina, já estão... por um lado choca você pensar que a escola tem que estar preparada para isso, né? Claro. De outro lado, são as questões de segurança que a gente talvez vai ter que começar a trabalhar sobre o mesmo tema aqui no Brasil. O jornalismo da Jovem Pan está absolutamente mobilizado lá no estado de Santa Catarina. A gente vai conversar agora com a repórter Franciele Bach, que vai trazer mais detalhes sobre esse triste acontecimento no estado. Franciele, você me ouve, me vê bem? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham a programação da Jovem Pan, a todos que estão aí no estúdio também. Então, né, como já foi comentado, né, enquanto houve esse ataque a uma creche aqui de Blumenau, chamada Cantinho do Bom Pastor, é uma creche municipal que fica localizada no bairro da Velha, né, aqui no município, na Rua dos Caçadores, uma rua bem movimentada. A confirmação que se tem, ainda extraoficial, é que 4 crianças, né, foram vítimas do atentado e uma também ferida, né? Agora não se sabe se é uma criança ou então se é algum funcionário, algo assim da creche, né? A gente recebeu também uma informação do Hospital Santo Antônio, né, que recebeu então 4 crianças de 0 a 2 anos vítimas desse atentado, né? Elas estão sendo atendidas aí pela equipe de urgência e emergência. As famílias estão recebendo esse apoio também, né, do pessoal que está mobilizado. Literalmente está um verdadeiro caos ao redor, né, desse CI, dessa creche. O que a gente vem ouvindo, né, nas lives, né, enquanto o pessoal vem fazendo, publicando, né, tantas matérias e fotos, os policiais gritando, né, para achar os pais ou responsáveis, né, ou seja,
para ver se é algum pai, algum responsável, porque os pais estão literalmente afoitos, né, preocupadíssimos em relação a isso, para ver se o seu filho está vivo, né, Paulo? Então, está tendo essa confusão ali realmente da frente da creche, né, desse CDI, por conta dessa situação toda. Então, o pessoal do SAMU está mobilizado, o Corpo de Bombeiros também, a Polícia Militar está no local. A gente tem ainda poucas informações porque a ocorrência está acontecendo ainda, né? Sabe-se que o homem já está preso, né? Agora, obviamente, não existe motivação nenhuma para o crime que ele cometeu, mas, né, não foi ainda comentado nada, né, do que ele falou em relação a isso aos policiais sobre o crime. Muito bem, Franciele, qualquer notícia, qualquer novidade, por favor, acione a gente por aqui que você entra ao vivo na programação da Jovem Pan. Obrigado, meu amor. Franciele Bach trazendo mais informações direto de Blumenau. Fala. Apegando aí, eu acho que o viés da sua pergunta governador, qual é a prevenção? Qual é, para esse caso que você já estava, inclusive, respondendo, e nós entramos com a repórter, qual é a prevenção, por exemplo, que você está organizando ou tentando organizar justamente para esses acontecimentos no Rio Grande do Sul? Olha, acho que um dos primeiros pontos até envolve a própria imprensa e todo mundo. Acho que algumas dessas pessoas buscam, através de uma ação absolutamente deplorável como essa, notoriedade. Eu me lembro do caso que aconteceu na Nova Zelândia, em que a ex-primeira-ministra Jacinda Ardern disse: me nego, não falaremos o nome do sujeito que provocou um atentado desse, porque o que ele quis, ele não vai ter. Foi mídia. Que é mídia. Então, de alguma forma, isso envolve também uma compreensão de todos nós, sociedade, imprensa, não sei como é que a gente pode construir isso, para não dar a essas pessoas que provoquem uma situação como essa o que elas querem, que é a mídia e alguma notoriedade, porque isso é um incentivo que se dá a pessoas que estão buscando notoriedade dessa forma. De outro lado, tem um problema, como eu disse, saúde mental. O Estado precisa, né, Estado, não estou dizendo poder público, dar suporte para situações que se apresentem nessa medida. Não tenho uma fórmula agora para apresentar, mas o que eu determinei não é uma coisa que era fora da nossa realidade, né? Do Brasil, eu estou falando. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não teve casos recentes nessa direção, mas é claro que isso aciona um alerta e vamos ter que começar a pensar o que pode ser feito para, especialmente em escolas, haver mais proteção. Porque não é uma proteção contra, eu estou dizendo, o crime organizado, não é a proteção que a gente está falando aqui sobre alguma coisa que você sabe, tem uma facção criminosa, um grupo que atua na região e tal. Não é isso que a gente está falando sobre uma pessoa maluca, né? Isso não acontecia tanto no Brasil, né? A gente viu muito isso acontecer nos Estados Unidos e a gente, na realidade, está importando o negócio, né, Dani? Eu acho que é exatamente uma dinâmica, está muito ligada às mídias sociais, está muito ligado à falta também de cuidado e de acompanhamento de certas pessoas, né, que têm patologias mentais. Então, enfim, é muito difícil realmente você fazer um trabalho preventivo para isso, né? A gente tem que começar a parar e pensar como sociedade como que a gente pode trabalhar de forma conjunta com assistência social, com auxílio psicológico dentro de escolas, porque muitas vezes quem acaba fazendo isso, obviamente não é esse caso, mas quem acaba fazendo isso em diversas ocasiões, como teve em Suzano, como teve recentemente ali na Vila Sônia, são ex-alunos. Então, enfim, teve uma série de coisas que poderiam ter sido feitas ao longo do caminho e que não foram feitas, né? E também um trabalho de defesa mais bem feito. Por exemplo, essa ideia dessa área de segurança dentro das escolas me parece bastante importante a gente pensar, até repensar o design, né, das escolas, né, e como que elas são estruturadas, né? Tem 1 milhão de coisas que precisam ser feitas, mas a realidade é que a gente vai estar sempre vulnerável a esse tipo de situação, né? Mano. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, governador. Primeiro, solidarizar com o pessoal de Santa Catarina, todos os familiares das vítimas, enfim, horrível essa situação. Mas a minha pergunta é sobre a integração de serviços públicos, porque num caso como esse,
a gente vê que, bem, trata-se de uma unidade de ensino, mas a gente sabe que o Estado tem estruturas de saúde, o SUS, saúde mental, estruturas de assistência social, e um gargalo muito difícil no Brasil é como promover a integração desses serviços, né? Então, se tem uma criança que sofre bullying ou se tem alguma identificação de que um aluno tem uma demanda especial, como fazer a integração para que esse aluno seja acompanhado no sistema de saúde ou para identificar que talvez a origem da perturbação daquela criança seja um ambiente familiar, muitas vezes violento, então precisaria ter um tipo de intervenção da assistência social. Como que está a integração dos serviços no Rio Grande do Sul? Esse é um dos grandes desafios que se tem, como você falou. A gente tem que lembrar que a gente pega uma máquina que tem décadas, né, de funcionamento compartimentada, né? Então você tem justamente núcleos da assistência social, você tem a educação, você tem a saúde como principais braços de serviço na ponta para a sociedade. E cada uma compartimentada dentro das suas estruturas, dos seus sistemas, né? Um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema da assistência social. E não é fácil fazer essa aproximação, não é um botão que a gente aperta e promove essa integração. Você tem que gerar uma cultura de integração. A gente está, aliás, uma das coisas que eu vou fazer aqui em São Paulo, vindo para cá hoje, saindo daqui, vou para o encontro lá da Gerando Falcões, onde a gente vai assinar, inclusive, um termo de cooperação, porque a gente já tem trabalhado no diagnóstico de 497 cidades que o Rio Grande do Sul tem, 23 respondem por 70% dos roubos de veículos e 90% dos homicídios. 23 cidades. Nessas 23 cidades, a gente tem o diagnóstico de 83 comunidades mais vulneráveis, onde mais acontecem os homicídios. E é nelas que a gente vai atuar mais fortemente. Vamos identificar agora para fazer alguns pilotos de intervenções profundas, holísticas, vamos dizer assim, né? Olhando de todos os ângulos aquelas comunidades, da geração de emprego e renda, de cursos profissionalizantes, das intervenções urbanísticas para iluminação pública, praças, parques, pavimentação, tudo que ajude a ter a real percepção da atuação do Estado e essa integração entre esses serviços nessas comunidades, onde a gente tem 83 escolas dessas 89 comunidades que vão ser especialmente trabalhadas para a expansão de ensino em tempo integral e na formação dessas redes de cooperação para ter um olhar integral, porque você tem, por exemplo, a estratégia de saúde da família, visita cada uma das famílias, mas ela é um olhar de saúde. Na verdade, a gente entende que isso a gente deve começar a avançar para se transformar não apenas o olhar da saúde, mas já também a conexão da assistência social para essas famílias, esses visitadores, porque as plataformas são, como a tecnologia foi surgindo, cada um também compartimentado começou a fazer as suas próprias plataformas. Então, tem a plataforma da estratégia de saúde da família, tem a plataforma da assistência social. A gente tem que integrar isso para ter um olhar sobre aquela família de todos os ângulos, da criança que está na escola até os problemas de saúde que aquela família tem utilizado o posto de saúde. Então, é um caminho que a gente está percorrendo e eu tenho, assim, confiança de que nesse mandato a gente vai conseguir avançar bem. O desafio do meu mandato passado era fiscal, né? Sim. Eu tinha que botar o Estado em condições de pagar as contas. Agora que eu tenho o Estado equilibrado, eu consigo avançar na performance para melhorar esse serviço à população. Turma, são 10h19. Nós estamos recebendo aqui na programação da Jovem Pan News, ao vivo no Morning Show, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já estava com essa entrevista agendada aqui com a gente, e tivemos aí uma triste coincidência de, nesse momento, na manhã desta quinta-feira, um homem de 25 anos adentrar em um estabelecimento educacional localizado no bairro de Velha e atentou contra a vida de 4 crianças no local. Nosso jornalismo está absolutamente mobilizado lá, já entramos inclusive com uma repórter para atualizar a situação. São imagens ao vivo de pais, policiais, comunidade ali local, enfim, absolutamente consternados aí com a situação, e foram confirmados 4 óbitos e outras vítimas já foram inclusive encaminhadas a alguns hospitais ali da região. A informação do batalhão é de que o autor se entregou, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil para as devidas providências que ocorreram. Enfim. Antônia, deixa eu trazer você para a conversa, meu amor. Bom dia, menino. Bom dia, governador. Bom dia. Olha, eu, mãe como avó, meu coração está saindo pela boca. Minha solidariedade aos pais desses inocentes e, assim, governador,
direitos humanos nesse país não funcionam, conselho tutelar não funciona, está virando usual situações nas escolas. Então, assim, eu sou pragmática, sou absolutamente a favor da pena de morte nesse país. Meu sonho é que tenha pena de morte nesse país, porque não existe motivação para matar inocentes, né? Não existe a possibilidade. Provavelmente a motivação aí é a internet, como a gente tem visto direto isso acontecer, tá? Então, assim, não adianta ficar gastando latim dizendo que direitos humanos nesse país, você como governador pode ser que discorde de mim, mas eu vivo isso na pele direto, porque eu faço um trabalho voltado para criança, para mulher que sofre violência doméstica, e conselho tutelar também não funciona. Então, assim, essa pessoa, ela não tem conserto. Uma pessoa que entra numa escola e mata crianças, ela não tem conserto. E o país não tem, além da educação, estrutura para tratar dessas pessoas. Eu estou aqui, meu coração está saindo pela boca de um mix de sentimento ruim, como mãe e como avó. É inconcebível um negócio desse e acontecendo diariamente. Por favor, qual que é? Você tem alguma pergunta, Antônia, para fazer para o governador? É mais uma pergunta ou uma indignação? Eu gostaria que ele, como um chefe de Estado, né, governador do Rio Grande do Sul, dissecasse sobre essa minha... fato, eu estou falando um fato, mas ele, de repente, como político, ele pode discordar de mim quando eu digo que os direitos humanos nesse país não funcionam, porque se o pai abate esse rapaz por ter assassinado o filho dele, os direitos humanos vêm em cima desse pai. Por favor, governador. É uma situação que comove a todos nós. Eu estou absolutamente chocado, quero deixar claro aqui também. A gente está falando bom dia um para os outros, o dia já começa ruim. Não tem como dizer que é um dia bom quando a gente amanhece com uma notícia dessas, entendeu? Isso até atrapalha o nosso raciocínio para todos os temas. Emitir opinião sobre um assunto como esse aqui, sob a comoção desse fato, pode gerar alguns tipos de impropriedades aqui no encaminhamento, mas eu entendo a indignação. Acho que a gente precisa discutir, sem dúvida nenhuma, punição severa para quem comete um crime bárbaro como esse. Não tenho convicção que seja a pena de morte, mas o ponto também é o seguinte: boa parte de crimes ocorridos são falhas coletivas. A sociedade falhou, na verdade. Nós falhamos coletivamente como sociedade. Descarregar toda a carga sobre a pessoa individualmente, ignorando que há uma falha coletiva, né? Porque uma parcela da sociedade, nesse caso, como eu estou dizendo, a saúde mental é menos sobre a questão social, objetivamente, e eventualmente sobre a capacidade psicológica, como eu disse, saúde mental dessa pessoa. A gente vive um país e vive um tempo em que se emite opinião sobre todos os assuntos, como se fôssemos todos especialistas sobre todos os assuntos. Eu não sei, talvez ela seja aqui mais especialista para entender e falar sobre esse assunto do que claro. Eu sou um gestor público que busca administrar os serviços públicos para que tenha recurso, prover serviços e encaminhar as soluções. Não tenho a convicção de que a pena de morte seja o melhor caminho, assim como eu não tenho aqui uma opinião contrária também sobre ela. Acho que deve se aprofundar um debate a respeito desse tema. Eu acho que Estou falando isso aqui porque é o seguinte, porque hoje em dia é mais fácil ter opinião sobre tudo. Então, isso aí tem que ser. Não pode ser. É verdade. E eu não acho que a gente deve debater o tema. Eu acho que a gente fica realmente muito compadecido com tudo que está acontecendo, mas também a gente tem que aproveitar o governador ao máximo aqui hoje no programa, justamente para a gente poder falar sobre a carreira, sobre todos os projetos que ele está trazendo. Deixa eu só trazer o pronunciamento aqui do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que foi ao Twitter agora às 10 horas e 16 minutos, há pouco menos de 10 minutos, e disse o seguinte: é com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente, 4 não resistiram e morreram, além de 3 feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor. Foi o que disse há minutos o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, colega aí de região do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Você quer comentar sobre Não, essa... deixar mais uma vez um abraço ao governador Jorginho. Imagino aqui, se nós todos estamos chocados, imagino, né? Sei eu que fui prefeito quando teve aquele episódio assim lamentável, triste da Boate Kiss, né? A gente se coloca no lugar do prefeito da outra cidade, a gente sabe, a sociedade, a comunidade local especialmente fica mais consternada ainda, né? Todos nós estamos como brasileiros hoje consternados certamente com essa notícia. Eu consigo imaginar a dor que esteja sofrendo nesse momento a sociedade catarinense. Então todo o nosso abraço a eles. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio, até a gente estava discutindo isso no programa, se eu não me engano, da semana passada, quando aconteceu o atentado ali na região oeste da cidade, ele disse que iria colocar um policial em cada escola como uma medida de segurança, e até pegar alguns policiais da reserva e colocar nas escolas para trazer um pouco mais de segurança. Foi. E várias outras medidas em relação à proteção das escolas foram debatidas ali naquele momento, que eu tenho certeza que vão voltar agora depois desse fato. Como, por exemplo, detector de metais nas escolas, como, por exemplo, revista nas escolas. Dos alunos, Como, por exemplo, enfim, professores talvez até armados. Eu ouvi essa discussão, a gente se deparou com opiniões de pessoas trazendo esse tipo de visão de que o professor tem que, de alguma forma, se proteger. Que tipo de medida o senhor enxerga imediata que pode ser feita? Acho que o primeiro a minha percepção, no primeiro momento, é que se deve ter orientação às equipes diretivas. Eventualmente, como não era da realidade isso até aqui, começa a acionar um alerta, determinados procedimentos padronizados de controle de acesso de pessoas, né? O que envolve eventualmente até algum tipo de intervenção arquitetônica, né? Para poder garantir que você tenha de infraestrutura, de engenharia mesmo, ou seja, eventualmente as escolas não estão preparadas sequer para poder bloquear os acessos das pessoas. Tem um portão que tem acesso quase que livre, tranquilo, então vai ter que identificar isso, procedimentos, padrão, tecnologia justamente para reconhecer eventualmente quem é que está entrando, porque tem dificuldade do Estado garantir. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, são 2.300 escolas. Não são 2.300 policiais que seriam necessários, porque você tem escola de manhã, de tarde, eventualmente de noite. Então você está falando sobre revezamento de turnos que vai demandar mais de 5.000 policiais, por exemplo. O Estado tem 17.000 policiais hoje, soldados da Polícia Militar. Então o custo é absolutamente inviável para o Estado prover um revezamento de policiamento diariamente em todas as escolas. Acho que avança, eventualmente em alguns casos pode ser necessário. Agora, o procedimento padrão para controle de fluxos de acessos, a orientação adequada às escolas, tecnologia, monitoramento, acho que tudo isso é o que em primeiro lugar deve ser feito. Detectores de metais, enfim, professores armados, eu acho que já vai um pouco mais além, né? É uma sensação de militarização das escolas que devem ser um ambiente... Eu acho que nem é a questão da militarização. A escola para ter um prazer de estar lá, né? Exato, que, na verdade, medo, você começa a entender um outro ambiente, né? Quando você já institucionaliza esse tipo de atitude. O cara que pensa esse tipo de solução, ele está muito focado na questão da segurança pública. Então ele só enxerga um problema de segurança pública. Ele não está enxergando um problema de saúde mental. Acho que o governador, aliás, um prazer enorme ter você aqui com a gente, governador. Aliás, o senhor já trouxe uma referência que eu acho que é muito importante, uma vez que não é um problema estritamente brasileiro, né? É um problema global. É importante olhar para o resto do mundo. Exato. O que cada um tem feito, quais são as políticas, as práticas, e tentar adaptar, né, para a nossa realidade. Tem outras experiências, exatamente. Né? Eu estou dizendo, a gente está todo mundo sob o efeito, o impacto, né, comovidos pelo que aconteceu em Santa Catarina. Mais fácil é a gente sair disparando agora ideias aqui, aparentando ter soluções. Mais prevenção do vamos lá. O importante tem que partir para esse debate. Sim. Vamos lá, vamos procurar as referências. Deixa eu só dizer para vocês, são 10h30 aqui na programação da Jovem Pan nesta quarta-feira. Vamos conversar sobre outros assuntos também, se vocês me permitirem. Claro. Obviamente que aqui na programação da Jovem Pan nós vamos atualizar minuto a minuto de qualquer nova informação em relação ao triste atentado que aconteceu na creche na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E hoje nós estamos entrevistando aqui o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, quase 100 dias aí de governo Lula, qual que é a sua avaliação? A minha posição é delicada, porque eu sou presidente de um partido que está na oposição, né, e ao mesmo tempo governador de um estado. Então eu já
boto essa condição, essa circunstância aqui. Eu acho o seguinte, como governador, eu tinha especial dificuldade de diálogo com o presidente Bolsonaro. Não da minha parte, da parte dele. Difícil dialogar com o ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Não, começa porque todos os problemas, o cacuete do presidente Bolsonaro era terceirizar responsabilidades. Tudo que tinha de problema, alguém era culpado, né? Apontar culpados para tudo, entre eles os governadores. Sempre, a gasolina está cara, culpa dos governadores. A pandemia, a gestão, culpa dos governadores. Aí, tudo era culpa dos governadores, nada com ele, né? Então isso trava a capacidade de discussão. Se a gente vai sentar aqui nesse sofá para conversar, um já acusando de que você é culpado por isso, por aquilo, você já gera uma dificuldade de interlocução. Não era da característica do presidente Bolsonaro a possibilidade do diálogo. Eventualmente, do outro lado, do presidente Lula, que já foi ter uma vida, uma trajetória na política, em negociações desde o sindicato e depois tendo sido presidente 2 vezes, tudo mais, eventualmente até se dialogue demais com menos efetividade. A dificuldade para nós é achar um ponto de equilíbrio, que você tenha diálogo com efetividade, com entrega. O senhor não acha que o Lula está muito vingativo? As manifestações do presidente preocupam em alguns pontos. Quando a gente viu aquela manifestação dele sobre o Moro, por exemplo, isso, né, dá algum nível de preocupação, porque o papel do presidente, como é o papel do governador, como é o papel de um prefeito, como é o papel de um gestor público numa posição de chefe do executivo, não é perseguir culpados pelos problemas, é resolver os problemas, né? E da população, não está lá por ele, eu não estou lá no governo do estado por mim, falo para os meus servidores sempre, ninguém pode estar num governo pelo governante, mas sim pela sociedade que espera serviços. Então, o problema é a inflação, o problema é o baixo crescimento econômico, a baixa produtividade. Esses têm que ser atacados, não a busca por qualquer tipo de revanche em relação a adversários políticos, sem dúvida nenhuma. O presidente Lula foi presidente de 2 mandatos, tem uma característica de, como eu digo, de diálogo. A gente sentou governadores com o presidente em fevereiro, onde nós tivemos uma reunião que não teve no mandato passado. Bolsonaro nunca chamou os governadores para conversar. Nunca houve uma reunião de governadores com o Bolsonaro, chamada pelo presidente da República. O presidente Lula chamou. Acho que isso é bom. Eu saúdo essa iniciativa. É claro que com 100 dias é difícil você dizer, ainda peremptoriamente, sai alguma coisa. Isso é o básico do básico. Tem que dar o crédito e a possibilidade, né? Só receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 10h33. Para vocês que chegaram agora, a gente está conversando com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan batendo um papo no Morning Show. Mano, por favor. Governador, o senhor também é presidente do PSDB e eu acho que nos últimos tempos, quando a gente pensa no ciclo político brasileiro, pessoalmente eu tenho a convicção de que a eleição de Jair Bolsonaro à presidência foi resultado de um fracasso do sistema político brasileiro como um todo. As pessoas ficaram tão desesperançosas das opções disponíveis que colocaram quase uma bomba em Brasília com um radicalismo que a gente viu não surtiu bons resultados e logo saiu do poder. Mas eu falo isso porque, da alternativa ao PT, a expectativa toda que o país possuía era o PSDB, o seu partido, que quando esteve na presidência fez um bom legado ao país. O Plano Real eu tive a felicidade de fazer um documentário sobre o Plano Real e é a maior política pública que já existiu. Mas o PSDB nunca conseguiu sequer defender o legado do Plano Real. Ou seja, parece que tem uma crise de identidade no PSDB que acabou levando a uma desidratação do partido que perdeu o protagonismo da alternativa ao PT para o Bolsonaro, veio com uma... Pergunta longa, hein, mano? Um desempenho eleitoral muito ruim. O meu ponto a vida para o PSDB ressurgir... Olha, se a gente vai falar de PSDB, a gente tem que transformar esse sofá num divã, na verdade. Porque tem que fazer quase um processo de regressão, entender tudo isso que você trouxe aqui. O PSDB... ele surge em 88 e vira
governo, presidente da República em 94. Então, num horizonte muito curto, se a gente observar, né? Isso significa que ele surge lá de um grupo, especialmente paulista, de grandes líderes e da academia, da universidade, intelectuais, o próprio presidente Fernando Henrique, entre outros, que viram que saem do MDB, discordando do quercismo, né? Especialmente presente no MDB, naquele momento, e fundam o PSDB. No momento que vira governo, o partido dá uma inchada, né? Começa a entrar, e especialmente por não ter uma história tão longa antes de virar governo, ele é puxado, e pelo antagonismo exercido entre PT e PSDB naquele momento, ele é puxado mais à direita, né? Do que efetivamente pudesse estar naquele momento. E incha com quadros que não são necessariamente, assim, originalmente um pensamento do que o PSDB se propunha. O que acontece? Depois, ao longo do período seguinte, o PSDB no governo tem a maior oposição do PT. Quando o PT vai para o governo, o PSDB faz uma oposição mais contundente naquelas circunstâncias. Contundente. Não, estou dizendo contundente naquelas circunstâncias. Quem fazia oposição era o PSDB, Eduardo, na verdade. Né? Hoje o PSDB é oposição? Ele é oposição. Agora, a oposição que o PSDB deseja exercer não é a oposição raivosa que simplesmente busca inviabilizar. O país está muito machucado dessa polarização. A gente quer ajudar que o país cure as suas feridas na seara política, para tentar sair da polarização que aí se vivenciou. Agora, claro, o PSDB diminuiu de tamanho também, né, Paulo? A gente está com 13 deputados na Câmara Federal, com a Federação, com Cidadania, que nós temos 18 Na última legislatura, deputados. quantos eram? Nós estávamos com perto de 30 na última legislatura, né? Mas então, o gráfico ele vem caindo, né? A cada 4 anos. Na oposição ao PT, o partido sofreu com as dificuldades de ser oposição. Você sabe como é que é a lógica da política brasileira, o acesso aos recursos do orçamento é determinante, né, dentro do parlamento para atender às suas bases políticas, e o partido está há muito tempo fora do governo. Por que no momento em que o país não queria o PT, o PSDB não foi a alternativa? Se fez oposição, porque o sentimento antipetista não foi representado pelo PSDB? Pois é, porque talvez ali o que tenha acontecido foi, especialmente na crise da Lava Jato, o que se gerou especial oposição ao PT foi a derrocada econômica, né? O país sofre uma recessão profunda, fruto de uma política econômica que apostou na expansão dos gastos públicos, que a gente está agora com medo de que se repita, né? Eu vi uma frase que teria atribuída ao Henrique Meirelles, não sei se ele falou isso abertamente ou se falou numa reunião privada, mas saiu em notícias que o Henrique Meirelles teria falado que o Lula dilmou, na verdade, né? Que na verdade uma tentativa de referência de que o Lula que vem para este mandato estaria muito mais próximo das ideias que nortearam um Lula 2 e Dilma, né, na expansão do gasto público como ferramenta de desenvolvimento econômico, quando na verdade isso levou o país a sofrer uma recessão mais profunda na sua história. Nunca o país teve uma recessão como sofreu em 2015 e 2016, fruto daquela expansão de gasto, de um déficit monumental nas contas públicas, o mundo surfando uma onda positiva e o Brasil afundado numa crise por nossa própria responsabilidade aqui. Então, o país vivia aquela crise econômica e ainda teve a crise da Lava Jato, né? E a Lava Jato coloca uma interrogação sobre todos os políticos tradicionalmente conhecidos naquele momento. Né? E aí começa um movimento antipolítica do qual emerge o Bolsonaro, paradoxalmente, porque Bolsonaro estava mais de 20 anos na Câmara dos Deputados como deputado, tem os filhos na política, ou seja, nada mais da política brasileira do que tanto tempo exercendo mandatos com toda a família empregada na política também. Governador, tem gente neste programa que é apaixonada pelo senhor. Só não vou falar quem é. Deve ter gente que não é apaixonada também, deve ter gente que não gosta também, mas tudo bem. Governador, você representa uma ala conservadora
eu acho que bem interessante aí, né? E eu acho que uma dessas questões que sempre me chamou muito a atenção foi justamente quando você fala abertamente sobre a sua sexualidade, enfim, isso me chama a atenção e eu acho um ato de coragem absurdo, principalmente quando você encabeça ali como governador do estado. Como que você lidou com isso? Como que foi para você navegar nesse conservadorismo todo e sendo um homem assumidamente gay? Justamente eu não me considero conservador, na verdade. Eu sou um liberal, né? Entendo que na economia a gente precisa abrir espaço para quem empreende. Acho que o Estado é ineficiente para prestar serviços públicos diretamente em muitas áreas e tanto melhor que a gente possa fazer contratualização, contratar com o setor privado, ganhando com a eficiência do setor privado. Por isso a gente liderou privatizações no governo do Estado. Somos o primeiro Estado que deve privatizar uma companhia de saneamento, que o Rio de Janeiro fez. Foi uma concessão, eles diminuíram a companhia deles, mas ela continua existindo e concederam o serviço para a iniciativa privada. A gente está vendendo a nossa companhia e o Estado atua como um regulador. Só estou trazendo isso aqui como preâmbulo para dizer toda essa visão sobre reorganização do Estado, reforma, redução de custos, né, para diminuir o tamanho da máquina e conseguir gerar economias para poder prestar um serviço melhor para a sociedade. Não é para simplesmente ter um superávit nas contas, para ter um balanço bonito, positivo. É para que a gente possa ter dinheiro para fazer investimento. O Rio Grande do Sul lidera aliás, é o primeiro estado a fazer um movimento que está sendo discutido agora na reforma tributária, que é o cashback de impostos para a população de baixa renda. A gente devolve o imposto para as 600 mil famílias cadastradas no Bolsa Família no estado do Rio Grande do Sul, no cadastro único, né? Nem todas no Bolsa Família, mas que estão cadastradas no cadastro único. Elas recebem um cartão do governo do estado onde a gente devolve os impostos que elas pagam para poder diminuir a regressividade do imposto e com isso melhorar a renda dessas famílias. Isso custa para o estado mais de 200 milhões de reais por ano, de um estado que nem conseguia pagar as contas, nem pagava os salários há 4 anos dos seus servidores. Então só consegue fazer isso porque reformou, privatizou, reorganizou e a gente consegue fazer serviço melhor para a população. Então isso é o que me coloca isso ser liberal, a ser visto à direita, né, mas você como vem liberal. Sendo apontado como uma das grandes preferências aí da direita. Pois é, mas eu estou dizendo, mas eu não sou um conservador, porque eu até critico o conservadorismo, porque eu digo o seguinte: o que é ser conservador? Na minha visão, conservar tem a ver com congelar, tá bem? Então a gente congela determinado comportamento. Compota, que nem faz bastante. É uma conserva, né? Conserva, na verdade. Conserva. Para você deixar ali do jeito que tá. Mas se a gente vai conservar, se a gente vai congelar costumes, onde é que a gente congela? A gente podia ter congelado há 100 anos atrás, quando mulheres não tinham direito ao voto, por exemplo. A gente podia ter congelado, sei lá, há 30 anos atrás, dentro de outra circunstância de perspectiva de igualdade racial, né? Se a gente olhar numa perspectiva histórica, a humanidade ao longo desse último século, né, avançou muito em termos de compreensão das diferenças, da diversidade cultural, racial, étnico, religiosa. Então a gente precisa superar os preconceitos formados ao longo de uma história de civilização. Então eu sou muito contra essa lógica do conservadorismo, né, que tenta simplesmente dizer não, família é isso, e a gente tem que estar sempre aberto para mudar os nossos conceitos sobre os temas, porque a gente vai avançando, a sociedade avança. Agora, você foi o primeiro a Você foi o primeiro, porque aquela entrevista com o Bial foi a entrevista que realmente foi reveladora e absolutamente de tudo. Você perguntou como é que foi para mim, né? Como foi para você pois isso? Então eu fui criado nessa sociedade que tentou me convencer de que isso era errado. Então, desde jovem, de adolescente, quando fui me entendendo como um homem gay, eu me recriminei, tentei não ser, tentei procurar me encaixar nos padrões que a sociedade me exigia. E aquilo não me fazia feliz, né? Então a gente vai aos poucos entendendo, amadurecendo. Quando eu finalmente me aceito como um homem gay, vivi isso não secretamente, mas discretamente. Eu nunca, desde que eu me aceitei como homem gay, eu nunca tentei convencer as pessoas de que eu não era. Não tentei criar um personagem, não busquei mentir para as pessoas com um relacionamento que não fosse verdadeiro.
simplesmente não falava sobre isso. Né? Virei prefeito da minha cidade, aliás, uma cidade que é estigmatizada, né? Piadas que são feitas, eu tinha até um pouco de receio como é que a minha cidade encararia o ex-prefeito, hoje governador. Pelotas. Que o Lula já zoou. Agora é o seguinte, você fala uma cidade conservadora, o Rio Grande do Sul é tido como um estado conservador, né? Pelotas é uma cidade conservadora e elegeu o primeiro governador assumidamente gay no Brasil. Você então, quer dizer, talvez esse conservadorismo não seja... Não é sobre o que eu pretenda, né? É sobre o que a população vai querer. E não é só a questão sexual, a orientação sexual que deve nortear. Eu diria o seguinte, o importante para mim aqui, para tentar amarrar isso, sintetizar, é o seguinte, quando assumi o governo do estado, eu não falava abertamente sobre a minha sexualidade. Mas eu tinha tomado a decisão de que eu falaria até o final do meu mandato. Por quê? Porque eu acho que justamente fazer política não é apenas sobre... Eu busco ser um gestor público para melhorar serviço, tudo que a gente já falou aqui. Recurso, reforma, políticas públicas. Mas eu acho que a gente tem um papel também de buscar liderar numa direção correta do ponto de vista civilizatório. Claro. E acho que, inclusive, é importante ressaltar, economicamente é importante a gente avançar do ponto de vista civilizatório. Quer dizer, uma sociedade que segrega partes, né, por sua orientação sexual, por sua raça, por seu gênero, né, mulheres que sejam apartadas ou segregadas para atingir determinadas posições, a gente está perdendo economicamente, porque eu vou pegar o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já perdeu o bônus demográfico. A gente vai diminuindo a nossa força de trabalho porque a taxa de natalidade é menor e a longevidade é maior, então você tem uma população mais idosa. Se eu pegar a população em força de trabalho que eu tenho e eu ainda disser, não, mas mulheres não, negros não, gays não, eu estou perdendo economicamente, me compreende? Eu quero trazer aqui um aspecto que é importante, inclusive econômico. Em primeiro lugar, de dignidade. Em primeiro lugar, de avanço civilizatório, de respeito às diferenças que nós temos. Mas para aqueles que não estão convencidos por esse argumento, que para mim já bastaria, inclusive economicamente é importante que a gente insira essas pessoas para que elas possam produzir na sua plena potência, na sua capacidade integral, não sejam segregadas, marginalizadas e, consequentemente, percam individualmente e coletivamente perdemos todos se essas pessoas não estiverem devidamente inseridas. Dani, não sei você, mas estou sentindo que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que está aqui sentado no sofá ao vivo do Morning Show na programação da Jovem Pan News, eu senti uma pretensãozinha de candidatura à presidência da República. Eu também achei. Exato. Senti um cheiro. Eu assim. gostaria que você fosse, viu? Muito obrigado. Aquela wishful thinking, né? A gente aqui... Senti um cheiro. Eu vou dizer o seguinte, uma vez um jornalista de um canal comunitário, eu acho, universitário, pequeno, no Rio Grande do Sul, me perguntou, mas o senhor não quer ser presidente? Eu digo, olha, perguntar isso para mim é como perguntar para você se você quer, como jornalista, ser âncora do telejornal no horário nobre, na televisão, seja o que for, ou trabalhar no Morning Show, perguntaria hoje. Obrigado. Isso é verdade. É claro, desejar, aspirar é uma coisa e é absolutamente legítima qualquer aspiração individual. Só que presidência, dizia o Tancredo Neves, é destino, não é simplesmente o desejo pessoal. Eu vi ao longo... Não, é trabalho. Não, mas não é só. Não, é destino também. É mais destino até. O que eu quero dizer Olha aqui é o o Temer seguinte, aí, meu. o que eu quero dizer, olha, observa exatamente isso. Tantas pessoas se prepararam a vida toda para ser presidentes e não foram. Vou dar um caso, José Serra. Esse cara preparou a vida inteira para ser presidente. Seria, na minha visão, um grande presidente da República. O contexto político, a circunstância, o momento econômico... Vocês acham que o Temer ia ter voto para ser presidente? Tantos outros... O Temer ok destino. O Temer ok destino, mas, por exemplo, Eduardo Leite, trabalho. Se ele trabalhar e ser um homem sério, desenvolver o Estado, não é assim, ou entregar aquilo que ele pode chegar... Não é assim. E não precisa pegar só os casos gente. Se você pegar desde a redemocratização até hoje, quantas pessoas tiveram, em primeiro lugar, condições improváveis. De disputar Você não a diria. presidência da República? Dilma não tinha concorrido a vereadora, na verdade, antes. Não, a Dilma não tinha concorrido nem a vereadora, não tinha concorrido a nada. Não estou falando, não é uma crítica, simplesmente um ponto. Ela não era a preferência. Foi a zebra do Fantástico. Ela não era, mas não só. Bolsonaro se viabilizou dentro de um contexto que Lava Jato e crise econômica geraram um sentimento de antipolítica. Nunca liderou uma bancada. E não só. Fernando Henrique Cardoso, vou pegar o caso do Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha, na eleição de 94, se você olhasse em 92, a eleição de 94, você não
não diria que Fernando Henrique pudesse ter chance de se eleger, talvez senador, né? Eu era muito jovem, era criança naquela época, mas toda a história que eu sei era o presidente Fernando Henrique era senador e teria uma eleição difícil para o Senado, mas Collor sofre o impeachment, Itamar vira presidente. Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores, não é exatamente uma posição para ganhar destaque e popularidade para poder ser candidato à presidência da República, mas num determinado momento as circunstâncias fazem com que o Itamar chame o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda, contra a vontade do Fernando Henrique, que não é economista. E ele é chamado para ser, aliás, é histórico, que o Fernando Henrique já falou publicamente, foi surpreendido, ele estava em Nova York, teve que voltar ao Brasil e quando chegou já estava anunciado. O Rui Cardoso acordou ele com como assim? Eu ia fazer uma pergunta sobre então, se isso não tivesse acontecido, o Fernando Henrique não seria presidente. O que eu estou trazendo é as circunstâncias, o contexto. Tem que ter clareza disso. O governador entendeu? está solteiro? Não, tô namorando. Então cadê a aliança que eu não tô vendo? Tô namorando, não tô casado. Isso é mega compromisso. Ele já tá mirando, ele tá mirando. Fala, Daniel. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão fiscal do Rio Grande do Sul, mas eu já entendi que assim, não é um tema fiscal. Eu só preciso mencionar que foi o melhor ajuste sobre superávit primário, superávit orçamentário. É importante pro ouvinte, para quem tá assistindo, assim, depois dá uma pesquisada, porque foi o melhor ajuste fiscal que um governador fez no último ciclo, nos últimos 4 anos e talvez assim em muito tempo, porque a reforma administrativa foi para os funcionários atuais e tudo mais. Isso é muito legal. Eu ia perguntar sobre isso, mas eu vou mudar de assunto, eu vou ir para um tema mais polêmico. Você entrou na disputa na interna. Eu vou falar sobre o fiscal aqui, dependendo da polêmica que você vai trazer. Já foge para o fiscal. A questão é o seguinte, você entrou nas prévias do PSDB para a disputa presidencial contra o Dória. E aí, tudo indicava que você ia ganhar, ia ser o candidato à presidência da República do PSDB. Chegou lá no dia, o sistema caiu, a votação deu problema, foi aquele caos. E aí, Dória virou pré-candidato à presidência da República. O tempo passou, ele não melhorava nas pesquisas, ele desistiu. Como que você avalia todo esse período? O que você acha que daria para ter feito diferente? Por que o Dória insistiu tanto e no final de contas, você acha que ele atrapalhou e o partido saiu a construção da disputa presidencial? Eu acho que esse episódio do PSDB justamente coloca esse tema sobre a questão do destino, né? O governador de São Paulo, seja quem for ele, é um presidenciável. O tamanho de São Paulo, a força econômica que tem, a população, né? Tudo dão os veículos de comunicação que aqui estão, claro, geram, né, essa oportunidade para o governador de São Paulo. Muito bem, então Dória segue essa lógica e vira um presidencial. Na verdade, já se posicionava como um pré-candidato a presidente desde ser prefeito de São Paulo, a gente sabe disso. Mas enfim, acho que assim, era a aspiração legítima dentro de uma circunstância, exatamente isso, forçou dentro de uma circunstância que não estava favorável a ele. E não é uma questão de análise sobre o mérito dele ou não, acho que ele fez um governo importante, deu bases importantes para um governo, porque não chegou a ter um governo de prefeito longo, né? Foi 1 ano, mas deu bases importantes para que a Prefeitura de São Paulo tratasse de alguns temas que eram até então tabus, como privatizações, concessões que eram ainda pouco defendidas. Acho que ele teve uma colaboração importante nisso. Vira governador de São Paulo, acho que fez um mandato importante, o destaque na questão da pandemia, mas acho que não só isso. Mas não interessa, a circunstância, por conta da forma como se comunicava, o contexto político, geraram para ele, teve que abraçar o Bolsonaro demais numa eleição, fez um movimento de abraçar o Bolsonaro em 2018, que eu não fiz, né? Eu até declarei o meu voto no Bolsonaro em 2018, mas eu não fiz bolsoleite nem nada, ele fez, ele tomou essa decisão. Não estou fazendo análise de mérito. Depois vira, né, 180 e começa a ser um grande... A circunstância política se alterou e transformou uma missão muito difícil para ele, aquela candidatura. Mas ele forçou até o último limite dificultando a construção. Acho que ele atrapalhou. Peraí. Deixa eu interromper você. Você precisa chamar a pessoa do rádio. Não. Eu preciso também inserir a Antônia Fontinelli nesta conversa, porque vocês estão falando muito, Daniel José. Por favor, Antônia. Tem que ter uma voz feminina aqui também, um pouquinho, né? Governador, você é governador de um estado, né,
privilegiado nesse país, vamos dizer assim, né? Porque o Sul é meio que a Europa do Brasil, né? Se destaca dos demais. Eu, por exemplo, sou nordestina, é uma discrepância absurda entre o Nordeste e o Sul desse país. E aí os meninos perguntaram aí para você quer vir presidente? Ventila-se aos 4 cantos, né? Que você vai vir candidato. Então, assim, como eu acho que de todas aqui eu sou a mais pragmática, né, e o nosso tempo é curto, a pergunta é, você vai vir e qual é o maior problema desse país? Qual seria a primeira, como presidente, a primeira providência a tomar já para caminhar, para a coisa sair desse caos que a gente se encontra? A gente acabou de passar uma eleição, Antônio. Eu sei que você é pragmática, objetiva, gosto da objetividade, quero deixar claro aqui, mas a gente acabou de passar uma eleição. Tem 3 anos até a próxima eleição. Daqui a 3 anos nós ainda estaremos discutindo as candidaturas à presidência da República. O contexto econômico, Lula deu certo, deu errado. Eduardo deu certo ou deu errado num novo mandato no Rio Grande do Sul, os outros governantes, o contexto econômico, político, social pode sofrer uma imensa alteração ao longo desses 3 anos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero em 2026 uma alternativa à polarização. Acho que é fundamental para o Brasil sair desta polarização que é nociva, é destrutiva. Eu vejo mais um campo político querendo destruir o outro do que construir algo. Mas uma terceira via, você veria, não? Se convencionou chamar de terceira via, o que acho que é até uma impropriedade, assim, do ponto de vista semântico, sim, porque terceira via lá fora era uma outra coisa. Mas é o que eu quero, uma alternativa. Tá. Se quer chamar de terceira via, quer chamar de outra. O que eu quero dizer não dá para lá em 2026, é muito ruim que a gente esteja novamente discutindo. Para tirar o Lula, vamos então aceitar Bolsonaro de volta, assim como se para tirar o Bolsonaro aceitamos o Lula. Foi menos, eu vi menos as pessoas indo para as urnas com os seus sonhos e com as suas aspirações, com a sua expectativa sobre o futuro, e mais elas indo para a urna com medo, com ódio, com raiva, com rancor. Isso é muito ruim, ruim. Então eu acho que a gente precisa avançar nessa direção de construir alternativa. E o Brasil precisa, o grande tema do país, que é basilar para o restante, é produtividade. O país precisa ser capaz de produzir mais. O país cresce pouco. O tema, claro, tem que ser social, é comida na mesa, a gente pode traduzir isso de diversas formas. É saúde melhor, é educação que efetivamente promova a capacidade de raciocínio, as habilidades, as competências que a nova economia exige, mas no cerne, o cerne de tudo isso está o tema da produtividade. O Brasil cresce pouco e boa parte do crescimento econômico ao longo das últimas décadas, baixo crescimento econômico, diga-se de passagem, mas do que tivemos de crescimento econômico se deveu ao bônus demográfico, a inserção de pessoas no mercado de trabalho. E isso vai ser cada vez menor. O país vai envelhecendo, a taxa de natalidade é menor, mais envelhecimento. E se a gente não tiver, então, na força de trabalho excepcional capacidade de produção, o que a educação que é fundamental, o ensino técnico profissionalizante para poder produzir mais, e de outro lado, tivermos uma economia tão amarrada, porque o sistema tributário, além de pesado, é complexo, é difícil, a burocracia é infernal, a gente afugenta, portanto, investimentos do país por conta dessa dificuldade, porque os juros estão altos, mas os juros estão altos por conta de gasto público desenfreado, que pressiona a inflação, tem toda essa complexidade. Tudo isso está ligado de alguma forma no tema da produtividade. Você sabe que aqui neste programa, nós particularmente gostamos muito de bafafás políticos. É verdade. O que são os bafafás políticos? Uma fofoca boa. Aquela fofoquinha, falou, o outro disse, bastidor. Um vai fazer, não fez e tal. Bastidor. O senhor falou que 2026 está muito longe ainda, mas 2024 está mais perto. Isso. E tem eleições para a prefeitura. A maior cidade do país, a cidade de São Paulo, tem hoje como prefeito o Ricardo Nunes e o PSDB integra, inclusive, esse governo. Ouvi nos corredores de um bafafá muito curto que o senhor gostaria que o PSDB tivesse candidatura própria na cidade de São Paulo e que esse nome fosse da deputada Tabata Amaral.
O senhor confirma essa informação? Olha os bafafás. A deputada não é nem do PSDB. Sim, é importante mas dizer o senhor isso, faria né? um convite para trazê-la. Eu gosto muito da deputada Tabata, acho ela uma pessoa verdadeiramente interessada em fazer uma política de um jeito diferente, né? Mas ela não é do PSDB. O ponto objetivo o PSDB teve candidaturas à Prefeitura de São Paulo em todas as eleições. Se não tiver nessa, vai ser a primeira vez que ele não tem candidato à Prefeitura de São Paulo. Sempre tem uma primeira vez. Também teve sempre candidatos a presidente, não teve na última eleição. Mas é uma discussão que vamos ter que ter com o grupo do PSDB de São Paulo para buscar construir condições. Mas o que o senhor defende? Mas e a Tabata? O que o senhor defende? O senhor gostaria de ter eu não candidato? posso defender a candidatura de quem não está no PSDB, em primeiro lugar. Então isso não passa realmente de boato. É um bafafá fraco. Eu gosto da deputada Tabata, vejo ela com um verdadeiro interesse sobre os temas do município. Não avançamos em conversa nenhuma nessa direção e nem será em São Paulo simplesmente o que o presidente nacional do partido quer. Essa construção parte das bases do PSDB local, e isso vai ser envolvido com o PSDB de São Paulo. Ao mesmo tempo, a preocupação de que essa eleição vai ter um enfrentamento com aqueles... o PSDB sempre teve candidato, mas, antes de tudo, o que nós queremos é evitar que algo completamente antagônico vença as eleições e leve a cidade para um outro rumo. Antônio, hein? Então, se tivermos que nos unir em torno de uma candidatura que não seja do PSDB, porque eu respeito Boulos como figura política, mas os pensamentos políticos dele, a direção que ele encaminha do entendimento do Estado, do poder público, como é que o governo tem que se organizar, é completamente diferente da nossa. Então, nós vamos buscar construir condições de preservar o município de São Paulo dentro de uma lógica que entendemos mais adequada, Perfeito. Que foi liderada pelo prefeito Bruno Covas, que temos muita saudade. Próxima pergunta. É mais uma fofoca também, que eu soube que o PSDB não quer mesmo, tá? Que já rolou um interesse por parte da deputada de repente ir para lá, e para vir, né, se candidatar a prefeito, mas que o PSDB não quer mesmo. Agora, estou falando de fofoca, tá, governador? Não sei se isso procede. Agora, ela trabalha, tem um interesse bacana, é ativa, não sei o quê, mas não tem estrutura ainda, gente, para comandar uma São Paulo, pelo amor de Deus. Essa é a minha leiga opinião, que não entendo absolutamente nada de política. Não, acho que isso que ela vai ter que demonstrar. Ela é uma parlamentar de atuação destacada sobre vários temas. É claro, o executivo exige um perfil próprio de capacidade de gestão dos diversos temas, formação de equipe, de times. Ela tem tempo para poder demonstrar essa capacidade de agregar pessoas para formar um time para governar. Ou para o contrário, para poder justamente, eventualmente, mostrar que não é aquilo para o que ela é mais vocacionada. Eu, por exemplo, me sinto mais vocacionado por executivo. Eu gosto do executivo, gosto de governo, gosto de política pública, gestão, trabalhar sobre as planilhas, os dados, a formatação de um novo programa de investimentos, tudo isso. Tem gente que gosta mais de estar no legislativo. Quem quer estar no executivo tem que demonstrar essa capacidade de gerir pessoas, time e ter programa. A gente está com um tempo curtíssimo, a agenda do governador está espremida. Governador, para reconstruir o PSDB como uma opção, 2024 precisa ter uma marca. Qual vai ser a marca do PSDB nas eleições à prefeitura? Eu acho que, naturalmente, nós vamos nos debruçar sobre cidades que nós já temos hoje governo. O PSDB tem cerca de 500 municípios em que ele é prefeitura, que ele tem a liderança com o prefeito. Tem muitas cidades de grande população, muito em São Paulo, Mato Grosso do Sul também, no Rio Grande do Sul muitas cidades importantes também. Então a gente busca ocupar espaços, naturalmente, em que mais a gente consiga apresentar um modo de gestão do PSDB, que, a meu ver, é um modo de gestão já bastante reconhecido em termos de capacidade de equilíbrio de contas e de formatação de políticas públicas que foram Mas nas eleições do ano como... que vem, você vai rodar o Brasil, você vai se concentrar em ajudar o... Eu sou governador, eu tenho que cuidar do meu estado. Né? Eu me propus a assumir o partido a pedido dos meus pares para poder liderar um processo de
reformatação do partido. Então nós estamos de fato colocando o PSDB no divã agora, nós vamos discutir o partido, se avançamos em federação, tem uma discussão com o Podemos para avançar a federação com o Podemos, que nós temos com Cidadania, eventualmente pode se transformar até numa outra coisa, né? O PSDB pode virar nessa federação algo novo. Mas eu prefiro não discutir o cosmético, nome, marca, número, seja o que for, antes de discutir o profundo. Agora é hora de discussão profunda. O que nós somos, o que representamos, quais são as causas, as bandeiras. Isso é o que vai ser feito nesse ano sob a minha liderança. E depois a gente vai discutir como é que a gente apresenta isso para a sociedade. A gente sabe o quanto a sua agenda está apertadíssima, mas você arranjou uma brecha nela para nos atender, para vir aqui pessoalmente nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. A gente só tem aqui que te agradecer pela oportunidade. Nós entrevistamos no Morning Show de hoje o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, num papo bem agradável. Eu já gostava de você, mas eu não sabia que você era tão lindo, pessoalmente. Muito obrigado. A luz aqui, você era tão simpático também. Obrigado. A luz colabora muito aqui, na verdade. Governador, obrigado pela gentileza, obrigado pelo espaço aqui, Paula, toda a equipe, e enfim, espero que em breve me convidem novamente. Esse programa está no centro e ser moderado, certamente esse programa vai ter menos audiência do que chamar alguém dos polos para falar coisas mais duras. Governador, mas é o caminho que eu entendo que é o mais que mais entrega resultados. Nós estamos bombando. Que bom. Então me convidem mais. Televisão, rádio, YouTube. Muito obrigado. Gente,